Trabalho sobre sensor de vazão eletromagnético, da disciplina de instrumentação e controle. Os integrantes do grupo são Lucas Santos, Leonel Silva e Wellington Silva. Sensores de vazão. Sensores de vazão ou sensores de fluxo são equipamentos cuja finalidade é obter a medida de um fluxo ou de uma vazão de matéria. Medidas de fluxo podem ser feitas das mais diversas maneiras, utilizando os mais variados princípios físicos. Exemplos comuns de medidores são hidrômetros e marcadores de bomba de combustível de veículo. A medição depende de vários fatores, como a exatidão da medida a ser obtida, o tipo de fluido, se é líquido ou gás, e a sua condutividade elétrica. Sensor eletromagnético. Princípio físico do sensor eletromagnético. O princípio de operação de um medidor de vazão eletromagnético tem como base a lei da indução eletromagnética de Faraday e seus experimentos realizados em 1831, que por sua vez estabelece que, quando ocorre a movimentação de um condutor através de um campo magnético, uma tensão é induzida no condutor em questão. No entanto, não foi Faraday quem equacionou a descoberta, mas sim James Maxwell em 1832, que por sua vez afirmou que o valor da força eletromotriz é proporcional à velocidade do condutor e à densidade do fluxo magnético. Funcionamento. Duas bobinas de campo estão situadas dentro de cada medidor. As bobinas geram um campo magnético constante sobre toda a seção transversal do tubo. Dois eletrodos que conseguem captar a voltagem são instalados nas paredes do tubo. Um revestimento com material isolante na parede interna do tubo evita o curto-circuito entre o condutor e o tubo metálico. Se não houver vazão, nenhuma voltagem é induzida e medida. As partículas eletricamente carregadas no líquido condutor estão uniformemente distribuídas na seção. Assim que se inicia a vazão, o campo magnético aplica uma força sobre as partículas carregadas, dividindo as partículas positivas e negativas, ou seja, as partículas positivas passam para um lado da tubulação e as partículas negativas para o outro, como podemos observar no vídeo a seguir. Podemos observar as bobinas e também os propagadores. Podemos observar também o material isolante montado na parede interna. Caso não haja vazão, nenhuma voltagem induzida é medida a princípio entre os dois eletrodos. As partículas eletricamente carregadas do líquido condutor estão uniformemente distribuídas, sendo representadas por partículas vermelhas e azuis. No entanto, assim que inicia a vazão no tubo medidor, o campo magnético aplica uma força sobre as partículas sobrecarregadas. Como resultado, as partículas carregadas positivamente e negativamente são separadas e coletadas em lados opostos do tubo. Neste momento, uma voltagem se forma sendo coletada e medida pelos dois eletrodos. Essa voltagem é diretamente proporcional à velocidade do fluxo na tubulação. Juntamente com a área da seção transversal conhecida, podemos calcular a vazão. Quanto maior a velocidade do fluxo, maior será a separação das partículas e maior será a voltagem entre os dois eletrodos. Os eletrodos também detectam o que é chamado de voltagem de interferência, que deve ser separado do sinal verdadeiro de medição. O método que tem sido usado com sucesso para este propósito é criar um campo magnético através de corrente contínua. Para fazê-lo, a polaridade do campo magnético é alternadamente invertida, como está sendo ilustrado em câmera lenta. Agora, a voltagem captada pelos eletrodos constantemente muda sua polaridade. Como resultado, toda voltagem de interferência pode ser eliminada, como por exemplo, os efeitos eletroquímicos no líquido ou campos magnéticos externos. Portanto, o tamanho de tal voltagem de interferência não tem nenhum impacto sobre o sinal verdadeiro de medição. Equipamento. O equipamento é basicamente composto por o revestimento interno para evitar curtos-circuitos, eletrodos, o próprio tubo, conexão elétrica, a parte em alumínio fundido, placa de Borne, carenagem e as bobinas. Vantagens. A ausência de partes móveis não oferece nenhuma obstrução à passagem do fluido e, portanto, a perda de carga é desprezível. Adequado para o uso com lamas ou líquidos abrasivos e não lubrificantes. Não afetado por viscosidade, pressão, densidade, condutibilidade térmica, etc. Ampla faixa de tamanho e vazões. O custo não aumenta tão rapidamente com o tamanho como acontece com outros medidores.
Escoamento pode ser bidirecional, indicado para ser usado tipicamente em medições de líquidos corrosivos, altas vazões, fluidos com matéria em suspensão. Desvantagens. O líquido precisa ser eletricamente condutivo. Isso significa que os medidores magnéticos não podem ser utilizados para gases, vapor ou hidrocarbonetos. Preço mais elevado em comparação com outros medidores, especialmente para tamanhos pequenos. Necessita de suprimento para a energia elétrica. Não recomendado em áreas de risco. O sinal de saída pode derivar com o passar do tempo. Pode ser influenciado por assimetrias no perfil do escoamento. Limitações quanto à temperatura e pressões máximas. Áreas de aplicação. Essas são algumas aplicações do sensor eletromagnético de vazão. Medição de vazão de cervejas, ácido em geral, águas residuais ou em qualquer líquido sujo que seja condutor ou à base de água.